Você já se sentiu drenado após interagir com certas pessoas? Já percebeu como algumas pessoas parecem trazer consigo uma energia pesada, negativa ou mesmo manipuladora? Talvez seja um colega de trabalho que está sempre reclamando, um amigo que só aparece quando precisa de algo, ou até um parente que parece gostar de causar conflito. A verdade é que todos nós, em algum momento, teremos que lidar com pessoas assim. E a grande questão não é como faço para que essas pessoas mudem, mas sim, como posso manter minha paz e agir com sabedoria diante delas? Os estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, enfrentaram desafios sociais tão complexos quanto os nossos, se não mais. Eles lidaram com traições, perseguições e até a ingratidão de pessoas próximas. Mas em vez de se tornarem vítimas da negatividade alheia, eles desenvolveram uma forma de se blindar emocionalmente e manter sua serenidade. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. Vamos aprender 10 estratégias estoicas para lidar com pessoas difíceis sem perder sua paz interior, e como você pode aplicá-las no seu dia a dia para viver com mais equilíbrio e autonomia emocional. Mas antes de começarmos, quero que você escreva nos comentários: minha paz não depende dos outros. Essa simples frase reforça um dos princípios fundamentais do estoicismo. O que acontece ao nosso redor pode até nos influenciar, mas o poder de reação está sempre em nossas mãos. E se esse conteúdo faz sentido para você e te ajuda a enxergar as situações com mais clareza, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso nos motiva a continuar trazendo reflexões valiosas sobre estoicismo para o seu dia a dia. Agora, vamos aos ensinamentos. 1. Aceite que você não pode controlar os outros. Um dos pilares do estoicismo é a ideia de que há coisas que podemos controlar e coisas que não podemos. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, ensinava que devemos focar apenas no que está sob nosso controle, nossas ações, pensamentos e reações, e aceitar com serenidade aquilo que não podemos mudar. Quando lidamos com pessoas difíceis, é comum cair na armadilha de querer mudá-las. Pensamos: se eu explicar direito, talvez essa pessoa entenda. Se eu for mais paciente, ela vai mudar. Se eu me esforçar o suficiente, ela vai agir de forma diferente comigo. Mas essa mentalidade leva apenas à frustração, porque o comportamento dos outros não está sob nosso controle. Podemos influenciar sim, mas jamais garantir que alguém mude. O que fazer então? Em vez de desperdiçar energia tentando modificar as atitudes alheias, direcione seu foco para o que realmente depende de você, sua resposta a essas situações. Imagine que você está em um barco no meio do oceano e começa a ventar forte. Você pode reclamar do vento, tentar impedi-lo ou ficar irritado porque queria águas calmas. Mas nada disso muda o fato de que o vento vai continuar soprando. O que você pode fazer é ajustar suas velas e navegar da melhor maneira possível. As pessoas difíceis são como esse vento, imprevisíveis, incontroláveis e muitas vezes desafiadoras. Cabe a você decidir se vai permitir que elas te desviem do seu caminho ou se vai aprender a navegar com serenidade, ajustando sua postura diante delas. Quando sentir frustração com alguém, pergunte-se: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, pratique a aceitação e foque em como você pode reagir de maneira sábia. Lembre-se, sua paz não depende do comportamento dos outros, mas da sua capacidade de lidar com ele. 2. Veja as pessoas difíceis como professores. Os estoicos acreditavam que tudo na vida é uma oportunidade de aprendizado, incluindo os desafios e as adversidades que encontramos com as pessoas ao nosso redor. Para eles, os obstáculos não eram algo a ser temido ou evitado, mas algo a ser compreendido e superado com virtude. Marco Aurélio, por exemplo, em seus Meditations, frequentemente se referia a situações difíceis e pessoas complicadas como oportunidades para exercitar suas virtudes, como paciência, tolerância e justiça. Quando lidamos com pessoas difíceis, é fácil cair na tentação de vê-las como obstáculos a serem destruídos, como inimigos que precisam ser derrotados.
Mas e se, em vez disso, começássemos a vê-las como professores? Essas pessoas, por mais desafiadoras que possam ser, nos oferecem lições valiosas sobre nós mesmos. Elas podem nos ensinar a praticar a paciência, a autocontrole, a empatia e até mesmo a resiliência. Cada interação com uma pessoa difícil pode ser uma chance de fortalecer o nosso caráter. Em vez de ver o comportamento delas como algo irritante, você pode começar a questionar: o que essa pessoa está me ensinando sobre mim? Quais virtudes estou sendo chamado a praticar nesta situação? O que posso aprender com esta dificuldade? Por exemplo, se alguém constantemente critica suas ações, isso pode ser uma oportunidade para praticar a humildade e autocontrole. Você pode aprender a não reagir imediatamente com raiva ou defensiva, mas, em vez disso, usar a crítica como uma chance de avaliar se há algo de construtivo nela. Isso não significa que você deve aceitar tudo passivamente, mas que pode filtrar o que é útil para o seu crescimento e o que pode ser descartado sem afetar sua paz interior. Quando alguém agir de forma difícil ou desafiadora, faça uma pausa e pergunte: o que essa pessoa pode me ensinar? Veja a interação como um campo de treinamento para suas virtudes. Pratique a paciência, a tolerância, a calma e a compaixão. Ao invés de se irritar, use o momento para refletir e aprender algo que irá fortalecer sua paz interior e resiliência. Em essência, se você começar a ver as pessoas difíceis como professores, passará a enxergar cada interação como uma oportunidade de crescimento pessoal. E isso transforma um desafio em uma chance de evolução. 3. Não reaja no calor do momento. O estoicismo nos ensina que a nossa maior liberdade está na nossa capacidade de controlar nossas reações. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, dizia que não são as coisas que nos acontecem que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. Isso significa que nossa reação inicial a uma situação é onde reside nosso poder de escolha. Quando confrontados com uma pessoa difícil ou uma situação estressante, nossa tendência natural é reagir com raiva, frustração ou defensividade. Mas como os estoicos nos ensinam, uma reação impensada pode ser impulsiva e prejudicial. O verdadeiro desafio é pausar e refletir antes de responder. Reagir no calor do momento, sem pensar, frequentemente leva a conflitos desnecessários, arrependimentos e muitas vezes danos à nossa paz interior. Isso ocorre porque a reação instintiva geralmente é emocional, e as emoções, quando não controladas, podem nos levar a atitudes impensadas, como gritar, acusar ou agir de maneira defensiva. O segredo, de acordo com os estoicos, é fazer uma pausa consciente antes de responder. Durante essa pausa, você pode respirar profundamente, refletir sobre o que está realmente acontecendo e escolher a resposta mais equilibrada e racional possível. Essa pausa não significa inação ou passividade, mas sim uma resposta ponderada, alinhada aos seus valores e à sua paz interior. Como Marco Aurélio costumava refletir em seus Meditations, eu não posso controlar as coisas que me acontecem, mas posso controlar como eu respondo a elas. Ao aplicar essa pausa na prática, você ganha clareza, evitando reações impulsivas e permitindo que suas ações sejam mais focadas e com propósito. Quando sentir que está prestes a reagir emocionalmente a uma situação, faça uma pausa de 5 segundos. Respire fundo, observe a situação de fora e pergunte a si mesmo: como posso responder com calma e sabedoria? Pergunte-se também: qual é o objetivo desta interação? O que posso fazer para manter minha paz e agir com integridade? Lembre-se de que, mesmo quando o outro está sendo difícil, você tem o poder de escolher a sua reação. Não se deixe arrastar para a turbulência emocional do momento. Praticando essa pausa, você começa a treinar a sua mente para responder com mais clareza e controle, mantendo a paz interior mesmo diante das situações mais desafiadoras. 4. Use a perspectiva ampliada. A perspectiva ampliada, ou visão de cima, é uma técnica muito poderosa utilizada pelos estoicos para lidar com dificuldades e situações desafiadoras.
Essa prática envolve a ideia de se distanciar emocionalmente do momento presente e visualizar a situação sob uma perspectiva mais ampla, como se você estivesse observando a cena de fora, ou até mesmo de cima, como se fosse uma cena em um filme. Esse distanciamento ajuda a colocar as coisas em perspectiva e a perceber que muitos dos problemas que parecem grandes e insuportáveis são, na verdade, pequenos e transitórios, quando vistos sob um ângulo mais amplo. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente usava essa técnica. Ele refletia sobre a impermanência das situações e a inutilidade de se deixar consumir pela raiva e pela frustração, lembrando-se de que nossa vida é apenas um pequeno ponto no vasto fluxo do tempo. Ao aplicar a visão de cima, você pode tomar um passo atrás e se lembrar de que, muitas vezes, as situações difíceis não são tão graves quanto parecem quando vistas sob uma nova perspectiva. E como a perspectiva ampliada funciona? Quando você se depara com alguém difícil ou com uma situação que o irrita, ao invés de se deixar consumir pela emoção, imagine que você está vendo tudo de cima, como se estivesse assistindo a um filme. Visualize a situação de forma mais objetiva, como se fosse um evento temporário, algo que passará. Pergunte-se, será que isso realmente importa a longo prazo? Dentro de 5 anos estarei me lembrando dessa situação? Como essa dificuldade se encaixa no panorama maior da minha vida? Ao praticar essa visão, você rapidamente perceberá que muitas das coisas que nos aborrecem são apenas pequenos detalhes no grande contexto da vida. Isso não significa ignorar ou minimizar problemas, mas sim entender que muitas vezes nos deixamos consumir por coisas que, em perspectiva, são pequenas e momentâneas. Ao aplicar essa visão ampliada, conseguimos diminuir a intensidade emocional do momento e tomar decisões mais sábias. Quando confrontado com uma situação difícil, tente dar um passo atrás, como se estivesse se observando de fora. Pergunte a si mesmo, o que eu pensaria dessa situação se estivesse olhando de fora sem envolvimento emocional? Reflita sobre a impermanência de tudo. Pergunte, isso é realmente importante a longo prazo? Use essa perspectiva para diminuir o peso emocional da situação, permitindo-se reagir com mais clareza, calma e sabedoria. A perspectiva ampliada não só ajuda a reduzir o impacto emocional de situações difíceis, mas também fortalece nossa capacidade de focar no que realmente importa, alinhando nossas ações com os princípios estoicos de sabedoria e autodomínio. Ao fazer isso, você não apenas reduz a tensão nas interações, mas também começa a cultivar uma mentalidade mais ampla e serena em relação à vida. 5. Pratique a indiferença seletiva, vulgo apatia. No estoicismo, apatia não significa apatia ou indiferença completa, mas sim a capacidade de ser imune às perturbações externas, mantendo a serenidade diante das adversidades. Esse conceito é uma das bases do autodomínio e da paz interior que os estoicos buscavam, especialmente quando se tratava de pessoas difíceis. O verdadeiro objetivo da apatia não é desligar-se completamente dos sentimentos, mas não permitir que as emoções descontroladas ou as ações externas tirem nossa paz. Muitas vezes, ficamos profundamente afetados pelas ações de outras pessoas. Elas podem ser injustas, rudes, arrogantes ou críticas, e essas atitudes nos provocam uma resposta emocional imediata. No entanto, os estoicos nos ensinam a distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está, e as reações emocionais diante dos outros são, geralmente, algo que está além do nosso controle direto. A indiferença seletiva é a prática de não se envolver emocionalmente com pessoas ou situações que não merecem sua energia. Não se trata de ignorar os outros ou ser insensível, mas sim de escolher com sabedoria onde você investe seus sentimentos. Por exemplo, se uma pessoa age de maneira tóxica ou agressiva, você pode optar por não absorver a negatividade e manter seu equilíbrio emocional. Isso permite que você se concentre no que realmente importa, sem ser distraído ou prejudicado pelas reações emocionais de outras pessoas. Epicteto disse: as coisas que nos acontecem não são em si mesmas boas ou ruins. Elas se tornam
o que escolhemos que sejam. Assim, em vez de se deixar levar pelas palavras duras ou comportamentos negativos de outras pessoas, pratique não reagir com raiva, frustração ou medo. Em vez disso, mantenha sua paz, porque sua resposta emocional é uma escolha. Essa indiferença seletiva é um verdadeiro reflexo de força e autocontrole. Para praticar a indiferença seletiva, observe suas reações. Quando alguém se comporta de maneira negativa ou irritante, preste atenção à sua resposta emocional. Pergunte-se: por que estou me deixando afetar por isso? Reflita se a situação realmente justifica uma resposta emocional intensa. Desconecte-se da negatividade. Se uma pessoa tenta te puxar para um conflito, escolha não se envolver emocionalmente. Isso pode ser tão simples quanto respirar profundamente e lembrar que a situação não tem poder sobre você, a menos que você permita. Pratique a distância emocional. Mesmo que você precise lidar com a pessoa, por exemplo, um colega de trabalho ou um familiar, pratique distância emocional. Você pode estar fisicamente presente, mas escolha não investir emocionalmente na negatividade daquela pessoa. Desapegue-se da necessidade de resposta. Muitas vezes, em interações difíceis, sentimos que devemos responder ou defender nosso ponto de vista. A indiferença seletiva nos ensina a aceitar a situação como ela é, sem a necessidade de reagir. Não se trata de ser passivo, mas de responder com sabedoria, não com impulsividade. Quando alguém lhe atacar ou criticar de forma injusta, pergunte a si mesmo: isso está sob meu controle? Preciso responder? Escolha não se deixar arrastar pela negatividade. Em vez de reagir, apenas observe a situação e continue com o seu dia, mantendo sua paz. Lembre-se de que você não precisa provar nada a ninguém. Sua paz e autoconfiança não dependem da aprovação de outros. Então, pratique a indiferença seletiva para evitar que as palavras ou ações alheias afetem seu estado emocional. 6. Escolha suas batalhas com sabedoria. Nem toda discussão vale a pena, e nem toda provocação merece uma resposta. Os estoicos nos ensinam que devemos ser estratégicos com nossa energia emocional, investindo nosso tempo e esforço apenas naquilo que realmente importa. Marco Aurélio refletia sobre isso ao lembrar que a maioria dos conflitos nasce de coisas triviais e passageiras, que não merecem nossa perturbação. Muitas vezes, somos tentados a rebater cada comentário negativo, a tentar corrigir cada pessoa rude ou a responder a cada provocação. Mas, ao fazer isso, caímos exatamente no jogo que pessoas difíceis querem jogar. Um ciclo interminável de reatividade e desgaste emocional. Quanto mais energia você dá a esses conflitos, mais eles consomem sua paz. Isso significa que, ao invés de reagir a tudo, devemos avaliar se a batalha realmente vale o esforço. Pergunte-se: isso realmente importa no longo prazo? Se eu ignorar essa situação, perderá força sozinha? Meu envolvimento aqui contribui para algo positivo ou só gera desgaste? Se a resposta for que o conflito é desnecessário ou que ele apenas servirá para alimentar mais tensão, a melhor estratégia é simplesmente deixar passar. Muitas discussões se desfazem quando não recebem mais atenção, pois algumas pessoas apenas buscam reações emocionais para se sentirem no controle. Isso não significa ser passivo ou aceitar injustiças, mas sim escolher quando e como agir de forma eficaz. Se um problema é realmente relevante, lide com ele de forma racional, objetiva e sem emoções exacerbadas. Caso contrário, pratique a arte de ignorar aquilo que não merece sua energia. Antes de entrar em um conflito, pergunte-se: isso realmente precisa da minha atenção? Se perceber que a situação não tem impacto real na sua vida, deixe passar sem reagir. Se for algo que precisa ser resolvido, aborde com calma e estratégia, sem se deixar levar pela emoção. A verdadeira força não está em lutar todas as batalhas, mas em saber quais valem a pena e quais são apenas distrações para sua paz interior. 7. Não tente mudar quem não quer mudar. Um dos maiores desgastes emocionais que enfrentamos é tentar mudar pessoas que simplesmente não querem ou não estão prontas para mudar. Muitas vezes,
Acreditamos que, com os argumentos certos, paciência ou até insistência, conseguiremos fazer alguém enxergar seus erros e se tornar uma pessoa melhor. Mas os estoicos nos ensinam uma verdade difícil de aceitar. Você não pode controlar os outros, apenas a si mesmo. Epicteto dizia que devemos focar apenas no que está sob nosso controle. E a mudança pessoal é uma escolha individual. Se uma pessoa não quer enxergar suas falhas, não está aberta ao diálogo ou insiste em padrões destrutivos, não cabe a você forçá-la a mudar. Tentar fazer isso apenas gera frustração, desgaste emocional e, muitas vezes, ressentimento. Isso não significa que você deve ser indiferente ao sofrimento alheio, mas sim que precisa aceitar que cada pessoa tem seu próprio tempo e caminho. Algumas mudanças levam anos, outras nunca acontecem. Se alguém age de maneira tóxica ou negativa, a melhor decisão pode ser se afastar ou estabelecer limites saudáveis, em vez de desperdiçar sua energia tentando transformá-la. Se perceber que está constantemente tentando consertar alguém, pergunte-se: essa pessoa realmente quer mudar? Em vez de gastar energia tentando mudar o outro, focalize sua atenção no seu próprio crescimento e bem-estar. Se a convivência com essa pessoa está te prejudicando, reflita se vale a pena manter essa relação ou se é melhor estabelecer limites saudáveis. Quando você aceita que não pode mudar os outros, apenas a si mesmo, libera um enorme peso das costas e redireciona sua energia para o que realmente importa: sua paz interior e evolução pessoal. 8. Defina e mantenha seus limites. Os estoicos acreditavam que devemos ter controle sobre nós mesmos, mas isso não significa permitir que os outros nos tratem de qualquer maneira. Manter a paz interior não é ser passivo diante da falta de respeito, e sim saber estabelecer limites claros e firmes para proteger seu bem-estar emocional. Pessoas difíceis frequentemente testam os limites dos outros, seja com palavras agressivas, manipulação ou desrespeito. Se você não define claramente o que é ou não aceitável, acaba deixando espaço para que esses comportamentos continuem se repetindo. Marco Aurélio nos ensina que devemos agir com firmeza e serenidade ao mesmo tempo, sem explosões emocionais, mas também sem permitir que invadam nossa paz. Definir limites não significa ser rude ou cortar laços abruptamente. Significa comunicar, de forma tranquila e direta, o que você aceita ou não em sua vida. Se alguém insiste em ultrapassar esses limites, cabe a você manter sua posição e, se necessário, se afastar. Identifique o que é inaceitável para você e reflita sobre como pode comunicar isso de forma assertiva. Expresse seus limites de maneira clara e objetiva, sem precisar justificar ou pedir permissão. Exemplo: não gosto de ser tratado dessa forma. Se continuar, não poderei continuar essa conversa. Mantenha-se firme. Se alguém ultrapassa o limite que você estabeleceu, siga sua palavra. Seja com um distanciamento, uma mudança na forma de interagir ou até um afastamento definitivo, caso necessário. Manter seus limites não é um ato de hostilidade, mas sim um ato de respeito por si mesmo. Quando você se valoriza o suficiente para estabelecer e manter seus limites, naturalmente, atrai relacionamentos mais saudáveis e reduz a influência de pessoas negativas na sua vida. 9. Não alimente o comportamento tóxico. Um princípio estoico fundamental é que não podemos controlar os outros, mas podemos controlar como reagimos a eles. Muitas vezes, sem perceber, acabamos reforçando o comportamento tóxico de alguém simplesmente porque reagimos exatamente da maneira que a pessoa espera. Pessoas difíceis frequentemente buscam atenção, validação ou reações emocionais intensas. Elas podem provocar, manipular ou até se fazer de vítimas para conseguir algum tipo de resposta. Se você responde com raiva, indignação ou tenta se justificar demais, está dando exatamente o que elas querem: seu tempo, sua energia e seu envolvimento emocional. Os estoicos nos ensinam que a melhor maneira de lidar com isso é através da indiferença estratégica. Se alguém age de forma negativa, não reforce esse comportamento com sua atenção. Quanto menos você reage,
menos combustível a pessoa tem para continuar. Isso não significa ignorar tudo ou aceitar desrespeito, mas sim escolher quando e como responder de forma inteligente. Se perceber que sua reação está apenas alimentando um ciclo tóxico, a melhor resposta pode ser nenhuma resposta. Antes de reagir a alguém, pergunte-se: essa resposta realmente vai mudar algo ou só alimentar mais o conflito? Se perceber que a pessoa só quer atenção ou uma reação emocional sua, escolha não se envolver. Simplesmente ignore ou responda com calma e objetividade. Se necessário, afaste-se de interações que repetidamente drenam sua energia, sem trazer nada de positivo. A melhor maneira de desarmar uma pessoa tóxica é não dar a ela o que ela busca. Quando você pratica essa estratégia, percebe que muitas interações negativas se dissolvem sozinhas, porque simplesmente deixam de encontrar espaço para crescer. 10. Transforme a experiência em aprendizado. Os estoicos acreditavam que tudo o que acontece pode ser transformado em uma oportunidade de crescimento. Em vez de apenas lamentar as dificuldades que encontramos ao lidar com pessoas difíceis, podemos usá-las como um treinamento para fortalecer nossa paciência, nossa resiliência e nosso autocontrole. Marco Aurélio dizia que os obstáculos são caminhos. Se alguém é rude, isso é uma chance de praticar a serenidade. Se alguém é manipulador, isso nos ensina a sermos mais atentos. Se alguém tenta nos tirar do sério, é um teste para nosso autocontrole. Ao adotar essa mentalidade, você deixa de se sentir uma vítima das circunstâncias e assume uma postura ativa e fortalecedora. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte-se, o que essa situação pode me ensinar? Como posso sair disso mais forte e mais sábio? De que forma posso usar essa experiência para crescer? Essa mudança de perspectiva não só reduz o impacto emocional das interações negativas, mas também transforma cada experiência difícil em um exercício prático de estoicismo. Sempre que passar por uma situação difícil com alguém, reserve um momento para refletir. O que posso aprender com isso? Use cada interação desafiadora como uma oportunidade para praticar a paciência, a calma e o desapego emocional. Se necessário, escreva sobre sua experiência. Colocar no papel o que aconteceu e o que você aprendeu ajuda a processar a situação de maneira mais racional. Ao transformar os desafios em aprendizado, você para de ver pessoas difíceis apenas como um problema e começa a enxergá-las como um treinamento para se tornar mais forte e sábio. No fim, o estoicismo nos ensina que as dificuldades não nos enfraquecem, elas nos moldam. O estoicismo nos ensina que não precisamos permitir que o comportamento dos outros roube nossa paz. Podemos praticar a indiferença seletiva, escolher nossas batalhas, estabelecer limites e, acima de tudo, usar cada interação desafiadora como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Se você começar a aplicar esses princípios no seu dia a dia, perceberá uma grande diferença na sua forma de lidar com conflitos. As provocações perderão força, as críticas terão menos impacto e sua energia será direcionada para o que realmente importa. Como disse Marco Aurélio, se você se perturba com algo externo, não é o evento em si que te afeta, mas a forma como você o interpreta. Ao mudar sua interpretação, você muda sua experiência. Agora queremos saber sua opinião. Qual dessas estratégias você sente que mais precisa aplicar no seu dia a dia? Escreva nos comentários. Sua opinião pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo desafio. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixe um like e se inscreva no canal para mais reflexões sobre estoicismo e crescimento pessoal. Agradeço pela atenção e lembre-se, você não pode controlar os outros, mas pode sempre controlar como reage a eles. Até o próximo vídeo.